Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso estudo do O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Estamos estudando, agora já no terceiro encontro, o item Letargia, Catalepsia e Morte Aparente, envolvendo as questões 422 a 424. Nós estamos fazendo aqui um pequeno complemento para ilustrar esse nosso estudo através aqui do livro Recordações da Mediunidade, psicografia não, autoria de Dona Ivone do Amaral Pereira, com algumas psicografias importantes, né, do Dr. Bezerra de Menezes, trazendo algumas explicações. Nós vimos no primeiro capítulo, intitulado Faculdades em Estudo, falando exatamente sobre esse tema, magnetismo, letargia e catalepsia, e agora a gente vai trazer aqui experiência pessoal de Dona Ivone dentro dessa área, né? Então vamos lá. Faculdade nativa. Ela trouxe para nós aqui uma passagem do Novo Testamento, passagem que foi publicada tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos, como no livro de Lucas. E diz assim: todos a choravam e se feriam de pena. Jesus, porém, lhes disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: Talita cumi, menina, desperta. Então a sua alma retornou ao corpo e ela se levantou logo, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Depois ela traz também aqui um outro trecho na questão 423 do Livro dos Espíritos, que diz assim: na letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Agora vamos aí ao texto. Em um livro de memórias de nós, que nossos dirigentes espirituais nos aconselharam a escrever, existem as seguintes páginas que dali extraímos para o presente volume, oferecendo-as à meditação do leitor, pois jamais devemos desprezar fatos autênticos que atestem a verdade espírita. Escrevemo-las num grande desabafo, pois tantos foram os fatos espíritas que desde a infância rodearam a nossa vida, que em verdade a nossa consciência se acusaria se os retivéssemos somente para deleite de nossas recordações. Eis as aludidas páginas. Aqui, antes da gente continuar, dá para imaginar, né, o que Dona Ivone deve ter escrito nesse seu diário pessoal, que foi orientado, né, pelos espíritos para que ela pudesse transmitir esse conhecimento para todos nós que somos estudantes da doutrina, especialmente aqui das vivências mediúnicas dela e também das próprias recordações que ela trazia, né, das existências anteriores. Então, se ela escreveu isso, né, e publicou alguns trechos aqui, né, imaginemos o que ela tinha guardado lá nas coisas dela. Dona Ivone, inclusive, que já trouxe para nós, através da psicofonia, uma participação nos trabalhos do Espiritismo.net, né, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar certa vez, mesmo à distância, né, feito virtualmente, mas ela colaborou, trouxe para nós ali um pouquinho da sua doçura, né? Vamos lá então. Creio que nasci médium já desenvolvido, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Aqui só um complemento. Quando nós falamos em desenvolvimento mediúnico, ele tem um sentido diferente do que geralmente se nós ouvimos falar, por exemplo, dentro de adeptos da Umbanda. Muitas vezes vem um comentário que, ou pessoas, pelo menos, que frequentam, mas podem não ter o devido conhecimento, que elas dizem assim: você precisa ir lá para desenvolver a sua mediunidade.
no sentido de você ganhar alguma coisa nesse desenvolvimento. Que, na verdade, a mediunidade existe em estado latente, ou seja, pronto, embora adormecido, pronto para despertar. E aí, então, o trabalho que é feito no desenvolvimento mediúnico dentro do ambiente espírita diz respeito exatamente ao domínio da mediunidade existente, e não da criação de algo que não existe, né? Porque às vezes as pessoas se iludem muito nisso, né? Eu queria tanto desenvolver minha mediunidade, então eu vou em tal lugar. E na verdade não é assim que funciona, né? Mas vamos lá, fechando aqui, seguindo. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância: a vidência, a audição e o próprio desdobramento do em corpo astral, com o curioso fenômeno da morte aparente. Creio mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas 29 dias de existência. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro, a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que, em existência pretérita, eu morrera afogada por suicídio, e aquela sufocação, no primeiro mês do meu nascimento, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. Durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e nem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de outra causa-mortis mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento. À tarde, pois o óbito, entre aspas, ocorrera pela manhã, bem cedo. Eu era recém-chegada na família, e por isso, ao que parece, minha morte, entre aspas, não abalava o sentimento de ninguém, pois havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações do Natal e do Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, muito pelo contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo há quase 2000 anos. Vestiram-me então de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara o tempo numa localidade própria para o veraneio, como é a minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera, solenemente preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte. Bom dia, mami. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho, todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana, por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa prostrou-se de joelho ali, sozinha,
e fez a invocação seguinte, concentrando-se em prece durante 1 hora. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho, sob os pecados dos homens, ouvi o apelo de minha angústia e atendei-o, Senhora, pelo amor do vosso Filho. Se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. E a gente lembra, né, quando o Chico dizia que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu, né? Então imagina a intensidade dessa prece quando ela foi proferida, né, naquele momento. Muitas vezes, durante a minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio da nossa vida por entre sorrisos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que aí fica por ela inventada no momento, encontrando-a do Pai Nosso e da Ave Maria, e igualmente entre sorrisos era que eu a ouvia dizer, tornando-me então muito eufórica por isso mesmo. Eu nada mais tenho com você. Você pertence a Maria, mãe de Jesus, dizia a mãe dela, né? Entre mentes, ao se retirar do aposento, onde se dera a comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia, e tocou-o carinhosamente com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me feria a cabeça. As velas que deveriam alumiar o meu cadáver foram retiradas e apagadas. A essa foi destituída das solenes toalhas rendadas, o crucifixo retornou ao oratório de minha avó e a casa funerária recebera de volta um caixão de anjinho, porque eu revivera para os testemunhos que de direito fossem por mim provados, como espírito revel que fora no passado, e revivera sob o doce influxo maternal de Maria, mãe de Jesus. Recordando agora, nessas páginas, esse patético episódio de minha presente existência, a mim narrado tantas vezes pelos meus familiares, nele prefiro compreender também um símbolo, a par do fenômeno psíquico, ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória. Eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações, para ressuscitar o meu espírito, morto no pecado através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Né? Aí a gente lembra da história dela, né? Que ela foi uma jovem suicida, que por uma desilusão amorosa ela acabou se jogando, né, do alto de uma pequena ponte e acabou se afogando. Né? Daí então, essa tosse que ela menciona no começo e esse sufocamento que ela sentiu, falando sobre uma possível repercussão que aquele episódio no passado acabou trazendo aqui no presente. Né? Masa, bom dia. E aqui também uma coisa importante, a gente sempre lê alguns eventos, né, que são trazidos para nós nos nossos estudos, nos nossos relatos, mas a gente acaba não valorizando aquilo que acontece nos bastidores do mundo espiritual. Então, enquanto, por exemplo, a gente imagina o seguinte cenário, né, em que
A Dona Ivone relata, né, aquela criança com aquela morte aparente, todos aqueles preparativos, as pessoas em volta, a mãe se recolhendo e fazendo aquela prece, e a gente olhando agora do lado espiritual, a gente pode imaginar os espíritos ali presentes, já que Dona Ivone era um espírito que reencarnava, embora numa condição expiatória, trazendo também uma missão. Né, a gente lembra sempre que prova, expiação e missão são 3 elementos que se misturam, porque para nós a prova e a expiação é para espírito sofredor e missão é para espírito iluminado. Mas todos nós, mesmo tendo provas e expiações, nós também temos compromissos missionários que podem ser dentro da nossa esfera individual, da nossa esfera íntima, pode ser algo que diz respeito à nossa família, pode ser algo que diz respeito à sociedade, ou mesmo até a humanidade. Então nós temos ali as nossas lições. É o caso, mostrou o próprio Chico também, né? Que a gente imagina que o Chico também tinha ali as suas experiências, o Divaldo também já relatou as experiências dele do passado, que eram experiências dolorosas, né? E vieram com essa missão. Então quer dizer, prova, expiação e missão, na verdade a gente rotula isso para fins didáticos, né? Para fins de aprendizado, mas a gente não pode simplesmente separar as coisas. Kardec lembra isso quando ele faz comentários a respeito das cores do arco-íris, que nós classificamos didaticamente naquelas 7 cores, mas que entre uma cor e outra existe uma infinidade de nuances que são muitas vezes ignoradas. Então é sempre ali. Pois é, ainda tem isso, né, uma visão negativa do que é prova, do que é expiação. Porque a expiação está relacionada com castigo. Né, sendo que expiação, na verdade, é um trabalho de recomeço, de reconstrução. E a missão, muitas vezes, faz parte dessa expiação. O espírito vai expiar as suas faltas do passado através de um trabalho construtivo, de um trabalho dignificante. Né? Então, aqui nesse caso, Dona Ivone, então, veio com essa missão. Né? Pois é, exatamente. O pecado expia, a prova alivia, né? E a missão ilumina, né? Vamos dizer assim, para a gente poder complementar. A mãe me colocou, né? Além de nos trazer informações do mundo espiritual, mas também auxiliou e auxilia muitos na redenção após o sofrimento de um suicídio, né? Sim. Então, voltando, né? Ao raciocínio. Como Dona Ivone, então, era esse espírito que trazia esse compromisso de fazer a divulgação da doutrina espírita, de trazer tantos ensinamentos e prestar tantas assistências, especialmente, né, a espíritos que viveram essa dolorosa experiência do suicídio, nós podemos imaginar então que enquanto a mãe fazia a prece, os espíritos estavam ali em volta, ela tinha essa intuição de não crer que a filha estava morta de fato, então essa intuição vinha, né? Algum espírito de repente dizendo, acredite que ela não está morta. Né? Se prepare porque ela vai retornar. Alguma coisa assim que dizia, né? Naquele silêncio da sua consciência, da sua mente, trazendo essa inspiração. E aí no momento em que ela volta até a filha e faz o toque físico dela, essa mãe poderia ter sido veículo para a doação de fluidos que seriam ali o que faria com que a criança despertasse. Né? Então a gente vai sempre pensando nisso, aquilo que acontece quando os nossos olhos não percebem, mas que existe ali um universo em torno de nós em atividade. Né? Então é bem interessante a gente ver isso acontecendo. E no momento em que ela desperta, por exemplo, imaginando ali, né, a satisfação dos espíritos ali presentes, de perceber ali que o trabalho começa a partir daquele momento, né, com a criança voltando, com a mãe tendo essa doação da filha para Maria, né, para nossa querida mãe, né, e iniciando ali um novo trabalho de recomeço para ela mesma. Mas vamos lá. Não obstante que seria o fato acima exposto, senão a faculdade que comigo viera de outras etapas antigas, o próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje, quando às vezes espontaneamente advém transes idênticos ao acima narrado, enquanto em espírito
eu me vejo acompanhando os instrutores espirituais para com eles socorrer sofredores na terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, os dramas do mundo invisível que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Então olha só quando ela fala para nós que, mais uma vez como Kardec coloca, ele classifica letargia, catalepsia, que leva à morte aparente, dentro daquele capítulo que fala sobre a emancipação da alma. E aqui ela relata que enquanto ela vivia essa experiência de catalepsia do corpo, de ficar ali o corpo adormecido naquela característica de morte aparente, espiritualmente ela estava intensamente ativa nesse trabalho de assistência, como ela coloca, acompanhando os instrutores espirituais para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, os dramas do mundo invisível que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Né? E ela segue. Angelina colocou na expiação, depuração dos atos negativos de hoje, de existências passadas. Né? Dudu coloca também, me parece que a catalepsia seja um modo de desdobramento do corpo espiritual. Não, de fato é, né? Porque a catalepsia, ela afeta o corpo. E o corpo paralisado, a gente sabe que, mesmo dormindo, como a gente já viu, o que é bastante tranquilo, bastante óbvio para nós, mesmo dormindo, o espírito está em atividade. Em coma, exatamente, Dudu, em coma o corpo está paralisado, mas o espírito está em atividade. O que vai diferenciar a capacidade do espírito de estar ativo vai ser exatamente a capacidade que ele tem de se desvincular da realidade material para viver a realidade espiritual. Então não importa o que aconteça com o corpo, o que importa é que o espírito continua ativo. Se o corpo está vivo de alguma forma, adoecido, em coma, anestesiado, como é o caso de cirurgias, que tem ali inclusive a experiência de quase-morte, né, que é chamada. Experiência de quase-morte. O que é a experiência de quase-morte? Aqui o que Kardec coloca como morte aparente não seria uma experiência de quase-morte, porém, sem essa denominação no século XIX? Então, enquanto hoje nós estudamos a experiência de quase-morte, Kardec já falava sobre isso. Se o corpo está vivo, o espírito está ativo. Vinculado a ele, mas ele está ativo. Então nós poderíamos encaixar aqui no Livro dos Espíritos essa experiência de quase-morte, EQM, que é tão estudada pela neurologia, que é tão estudada pela fenomenologia espírita, digamos assim. E Kardec já falava sobre isso, porém sobre a denominação de catalepsia e letargia. Anestesia não tinha naquela época, então não tinha como ele falar sobre isso. O coma não era observado naquela época, né, simplesmente porque não havia medicina ainda evoluída suficientemente para trazer essas denominações. E hoje nós temos esses vários estados em que pessoas estão inconscientes de alguma forma e o espírito está ativo. Simples assim. Então a gente vai percebendo que tudo aquilo que para nós era fantástico simplesmente se torna classificado dentro de um campo de estudo da doutrina espírita. E seguindo aqui para nós. Aos 4 anos de idade, já eu me comunicava com espíritos desencarnados através da visão e da audição. Via-os e falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender de então, eram pessoas da família, e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai, e a proclamava como tal a todos os de casa, com naturalidade, julgando-a realmente meu pai e amando-a profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente a vitória nas provas e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados como espírita e médium.
Tratava-se do espírito Charles, já conhecido do leitor, através de 2 obras por ele ditadas à minha psicografia, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado. Então, para quem não leu esses romances, fica aí a dica, belíssimos livros. Durante minha primeira infância, esse espírito falava-me muitas vezes usando de autoridade e energia, assim como a entidade Roberto, também em entrevista pelo leitor nos volumes Dramas da Obsessão, de Adolfo Bezerra de Menezes, e Memórias de um Suicida, como sendo o médico espanhol Roberto de Canalejas, e que teria existido na Espanha pelos meados do século XIX, do 19º século. Lembro-me ainda de que muitas vezes, sentada no soalho a brincar com as bonecas, eu via Roberto numa cadeira que invariavelmente era posta no mesmo local. Ele curvava-se, apoiava os cotovelos nos joelhos e sustentava o rosto com as mãos numa atitude muito humana, e assim tristemente, pois era um espírito triste, me falava com doçura e eu respondia. Não sei se tais conversações seriam telepáticas ou verbais, sei apenas que eram reais. Mas não pude conservar lembranças do assunto de que tratavam. Aliás, tudo me parecia comum, natural, e como criança que era, certamente não poderia haver preocupação de reter na lembrança o assunto daquelas conversações. Aqui as experiências que ela relata para nós são experiências muito parecidas com aquelas que o Divaldo e o Chico relatavam, né? E assim como o Raul também. Aliás, o Raul tinha histórias muito engraçadas das experiências dele do passado, enquanto o Chico tinha experiências ali muito difíceis, né? Porque ele era muito criticado, ele era muito cobrado, inclusive apanhava por causa disso, né? E o Divaldo, por sua vez, também tinha as experiências dele, quando ele falava da tia dele, né, que tinha desencarnado já. Vamos lá. Essa entidade era por mim distinguida muito perfeitamente. Trajada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto e terminando suavemente em ponta no queixo e bigodes relativos espessos. Dir-se-ia pessoa doente, pois trazia faces encovadas e feições abatidas e mãos descarnadas e muito brancas. Era esse o espírito companheiro de minhas experiências passadas, a quem poderosos laços espirituais me ligam, a quem muito feri em idades pretéritas e por quem me submeti às duras provações que me afligiram neste mundo, na esperança de reaver o perdão da lei de Deus pelo mal outrora praticado contra ele próprio. Foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se, então, a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além, através da psicografia, auxiliada pela visão espiritual superior. Repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos de idade, recebi através dele, em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica utilizada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo
é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Joana fora criada desde o berço amando aquela igreja e as imagens nela expostas com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E porque raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava, desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Mas a verdade era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais, ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até hoje além fronteiras da França. Se eu não me engano, o Leon Denis publicou a história dela, né? De Joana de Ângeles. Também nada impediria que as visões de Joana fossem realmente materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fastos espíritas e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belos de quantos temos notícias. Você lembra que nós temos o livro, né? Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, um belíssimo livro para ser estudado, para quem gosta de fazer essa relação entre a história dos santos católicos e da mediunidade. E ele traz, assim como o Dona Ivone também aqui nos livros dela, ele traz sempre na introdução de cada capítulo, na história de cada santo, um trecho do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, fazendo uma referência à doutrina espírita e às experiências vivenciadas por essas entidades. Inclusive, tem algumas faculdades mediúnicas mencionadas no livro que Kardec nem sequer tinha estudado. Era o caso, por exemplo, me esqueci o nome agora, Piro alguma coisa, que tem a ver com fogo, né? Mas era ali o caso de santas, por exemplo, né, que se tornaram santos depois, mas pessoas que foram queimadas na fogueira e o fogo não pegava nelas, né? Tanto que teve uma santa, me parece, eu não me recordo agora, faz muito tempo que eu li esse livro, mas que ela havia sido levada para a fogueira e como não foi queimada, ela foi decapitada. Porque a fogueira não queimava, né? Então, é a mesma faculdade, por exemplo, né, de pessoas que caminham sob brasas, como tradicionalmente acontece em épocas, né, de São João e tudo mais. Então, a capacidade que a pessoa tem de se imantar com o fluido, de não ter ali a queimadura. Então, isso é mencionado no livro também, tá? Então fica a recomendação para quem gosta desse tipo de assunto, e vale a pena estudar porque é um livro muito bom, A Mediunidade dos Santos, Clóvis Tavares. Vamos lá. Assim, nos meus 8 anos de idade, fato análogo passou-se, embora com caráter muito restrito e particular, em condições de evidência, é verdade, diversas do ocorrido em Dom Remy, mas fundamentado nos mesmos princípios. Por aquela época eu residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da Igreja Católica Romana na Igreja Matriz de Santana, ao lado da qual morava. A essa época já meus pais haviam adotado o espiritismo. Meu pai adotara-o ainda antes do meu nascimento, permitindo, não obstante, minha frequência ao catecismo católico, como era comum entre famílias espíritas no passado. Aquele templo católico, portanto, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades, e a doce poesia que se desprendia de tudo aquilo
infundia verdadeiro encantamento ao meu coração. Eu venerava aquele ambiente e hoje compreendo que então me sentia como que tutelada daquela Senhora Santana que me era tão familiar e daquela Nossa Senhora da Conceição que eu tinha a satisfação de coroar, fantasiada de anjo, nas festividades do mês de maio. Eu imaginava-as como fazendo parte da minha infância, da minha família, porque diziam delas as nossas babás. A Senhora Santana é nossa avó, Nossa Senhora é nossa mãe. Portanto, temos de respeitá-las e lhes pedir a bênção todos os dias. Mas, sobre todas as imagens existentes naquele templo, a que mais me impressionava e comovia era a do Senhor dos Passos, caído sobre os joelhos, com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem, profundas sugestões ela infundia em minha alma, e às vezes chorava ao lado dela, porque diziam às babás: foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito. Recordava-me, porém, beijar a ponta de sua túnica ou um ângulo da cruz, e não raro levava uma ou outra humilde flor para oferecer-lhe, com a qual pretendia testemunhar-lhe o meu sentimento, e grande tristeza me invadia o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre o andor, naquela capela-mor, e não no altar, visto não existir na ocasião acomodações para ela em nenhum outro local. Em verdade, já por essa época, eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento, e eu sofria não só a saudade de minha existência anterior, da qual lembrava, como ainda a insatisfação do ambiente familiar, que eu estranhava singularmente, como veremos mais adiante. Dentre as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como só ia acontecer entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices, fato que me pungia e aterrorizava muito, e que a minha talvez excessiva sensibilidade exagerava como se tratasse de um martirológio por mim sofrido, tornando-me então complexada no próprio lar paterno. Certa noite, inesperadamente verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral com a característica de morte aparente. Felizmente para todos os de casa, a ocorrência fora em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas percebido pela velha ama que dormia conosco e que fora testemunha do primeiro fenômeno, no primeiro mês do meu nascimento. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os de casa, o que não a impediu de me supor atacada de um ataque de vermes, e por isso mesmo dando-me vinagre a cheirar. Mas como o alvitre se verificava infrutífero para resolver a situação, preferiu as próprias orações, o que certamente equivaleu a excelente ajuda para a garantia do transe. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim inclusive, que me lembrava do acontecimento como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Entre mentes, sob a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia, agora, porém, permanecendo aquém dos degraus que subiam para a capela-mor. O familiar acima citado torturava-me então com os habituais maus-tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento apelei para o socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do andor, com a cruz nas costas, descer os degraus, estender a mão livre para mim e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha,
será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da Capela Mor e de mais nada me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para meu coração, até hoje sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso de minha presente existência. Isso aqui é tão forte quando eu leio ela. Eu lembro quando a gente estudou da outra vez, ela me causou também esse mesmo impacto, né? Quando ela coloca assim, né? Mais uma vez aqui para nós, ó. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso de minha presente existência. Mas bem cedo eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma cidade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia corretamente pela citada época. Certamente não pude assimilá-lo devidamente, mas li-o do princípio ao fim, embora sua literatura clássica me confundisse. Mas o assunto principal de que tratava a técnica espírita, revelando o fenômeno da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração, e eu compreendi perfeitamente. Esse livro foi o romance Marieta Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Soares Artazu, em Barcelona, Espanha, pelo ano de 1870, e o capítulo O Primeiro Dia de um Morto foi para mim como o chamamento para assuntos espíritas. Então aqui um livro também, uma referência. Eu não conheço esse livro, né, não li, não sei nem se ele é vendido hoje, mas Marieta e Estrela, mais uma vez aqui em Barcelona, 1870, Kardec desencarnou, a gente se lembra, ali em 1869. E só para a gente poder lembrar, a partir ali mais ou menos de 1864, na Revista Espírita, Kardec começa a trazer para nós muitas informações sobre literatura espírita, né, o que vai, né, de encontro, né, vai contra aquela afirmação, né, de muitos estudantes da doutrina espírita que dizem, né, que romance não serve para estudos espíritas, né? E Kardec mesmo já fazia as recomendações de vários títulos na Revista Espírita a partir dessa época. Então fica aqui também Marieta Estrela, que traz para nós O Primeiro Dia de um Morto, né, um capítulo do livro que Dona Ivone aqui chama a atenção. Então, para quem tiver interesse, fica a referência. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça, a fé e a paciência que sempre me impeliram para o Espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar até agora as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então está aqui esse capítulo bem interessante, esses 2 capítulos bem interessantes que trazem para nós essa ilustração para nossa reflexão a respeito de um tema que geralmente ele é visto de uma forma muito superficial. Catalepsia, morte aparente, então todo mundo começa a pegar dicionários, como nós também fazemos, né? Pega dicionários e tal e passa para o assunto, porque Kardec trouxe apenas 3 questões para falar sobre esse tema. E nós temos esse capítulo, esse belíssimo capítulo, ou esses 2 belíssimos capítulos de Dona Ivone, trazendo para nós orientações do Dr. Bezerra de Menezes no primeiro capítulo, e trazendo a experiência pessoal dela, da vivência da catalepsia e letargia, no caso dela em especial a catalepsia, e também ali, né, os belíssimos trabalhos que ela traz quando em desdobramento junto aos instrutores espirituais. O Brás colocou aqui, né, quantos criminosos enterram seus rivais vivos, deve ser um dos resgates, né? Brás, tem no
Tem na Revista Espírita um caso que Kardec comenta, que Kardec publica, da história de um espírito que foi enterrado vivo. Inclusive o título é Sepultado Vivo, alguma coisa assim. E aí então, na entrevista que Kardec faz com esse espírito, nós já lemos inclusive, na entrevista que Kardec faz com ele menciona que no passado ele mandou enterrar uma pessoa viva. E dessa vez foi ele enterrado vivo. E ele conta todos os horrores, todos os dramas que ele vivenciou, né? Então na Revista Espírita tem um caso de um espírito que viveu esse tipo de experiência e depois ele relata, né, no mundo espiritual, porque Kardec lembra, que a gente sempre lembra, que ele ficava muito atento àquilo que era publicado nos jornais, revistas, que tratassem, né, que trouxessem algum assunto que fosse interessante para ser estudado, a partir da visão espírita, né? Então quando ele via, por exemplo, uma execução, um suicídio, um crime que foi cometido, qualquer coisa que chamasse atenção, ele procurava então evocar esse espírito, naturalmente com as orientações de São Luís e dos mentores, dos trabalhos lá da sociedade, para que o relato desse espírito servisse para nós como instrução. Então, muitas vezes, um caso que poderia passar despercebido, né, por nós, pessoas comuns, Kardec sempre viu oportunidade de trazer um aprendizado. Né, e hoje não é diferente. Né, inclusive, a gente já falou sobre isso, que como seria proveitoso para nós espíritas, né, na Amazon, você trouxe só o link da Amazon, Angelina. Se você puder trazer o link do livro também, ficaria legal, tá? Por favor. Então, falava sobre, assim, o livro que eu comentei aqui da Marieta e... Acabei de falar o nome do livro, peraí. Marieta e Estrela, de Daniel Soares Artazu, Barcelona, Espanha, 1870. Acredito que seja esse que você está apresentando, né, Angelina? Se não for, só coloca para nós os detalhes, por favor. Mas eu comentava com vocês, né, que nós já falamos sobre isso, como seria proveitoso para nós se, além da experiência mediúnica para conhecer o plano espiritual, para conhecer a realidade do espírito, nós pudéssemos também aproveitar a mediunidade para trazer para nós conhecimentos. Né? Então, eu comentei com vocês daquele vídeo, aquele documentário, que foi divulgado, chamado Contestado. E o Contestado, a gente lembra, é um evento histórico que aconteceu no Brasil, de um conflito que houve entre Paraná e Santa Catarina, das terras que tinham ali, envolvendo fazendeiros, envolvendo moradores da região e envolvendo as forças do exército, né, do governo. E aí então morreu muita gente, aconteceu ali uma violência muito grande naquela época. E aí então teve um documentarista, que eu também me esqueci o nome dele, a memória está péssima hoje, mas o documentarista que ele fez esse documentário, além das pesquisas históricas, entrevistas, documentos e tudo mais, ele juntou 10 médiuns da Umbanda para que pudessem se apresentar como veículos de comunicação dos espíritos que viveram aquela experiência. Então no documentário mostra os médiuns em transe e espíritos que viveram naquele período e desencarnaram naquela violência, ainda alguns deles vivendo os horrores daquele momento, através da mediunidade. Então quer dizer, não é você falar apenas de um assunto, é você trazer testemunhas daquele evento. Então imaginemos hoje, nas pesquisas históricas, como seria valioso trazer o depoimento de muitos espíritos que viveram, por exemplo, aqui no Brasil, que faz parte da nossa história, de imigrantes, de conflitos, da época da escravidão, personalidades do Império, a personalidade do Brasil colônia. Então, quer dizer, olha quanta coisa poderia ser trazida para o Brasil, imaginemos para o mundo todo. Mas como a mediunidade ainda não é conhecida e nem compreendida, nós simplesmente ignoramos tudo isso. E Kardec tinha oportunidade de trazer esses depoimentos desses espíritos que viveram muitas experiências anteriores. Algo muito interessante, né? Mas
Ficamos assim, então, meus amigos, terminando aqui o nosso estudo o Livro dos Espíritos. Lembrando que... Só um instantinho aqui. Confesso que eu estava lendo aqui o livro de Dona Ivone e eu acabei até mesmo me esquecendo de abrir o Livro dos Espíritos. Só um instantinho. Rapidinho. Um minutinho. Questão 424, só um instante. Pronto, achei. Então está aqui, 424, e o próximo tema agora vai ser sonambulismo, que é o número 425, que nesse caso Kardec vai trazer para nós aqui um aprofundamento maior, porque enquanto ele trazia uma certa superficialidade, falando sobre morte aparente com apenas 3 questões, nesse daqui não, nesse aqui ele já vai um pouco além, que vai da questão 425 até 438, são 13 questões que ele aborda, até porque, nesse caso aqui, o sonambulismo, como é abordado aqui a partir da visão espírita, ele é um estado alterado de consciência, né, diferentemente do sonambulismo popular, em que uma pessoa se levanta, né, coloca os braços para frente e vai andando em direção à rua, vai andando em direção à geladeira, todas aquelas brincadeiras que geralmente a gente ouve das histórias de sonambulismo. Aqui o sonambulismo é diferente, ele é um estado alterado de consciência. O sonambulismo ele pode ser espontâneo ou pode ser provocado. Obrigado, Angelina. Ele pode ser espontâneo, pode ser provocado, e nós vamos encontrar personalidades que no estado sonambúlico, né, como Edgar Cayce, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, porque ele foi uma das grandes personalidades do século XX. Ele era chamado de Nostradamus do presente, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar direitinho depois, mas ele se induzia ao estado sonambúlico, e nessa indução, inclusive nos Estados Unidos, tem a Fundação Edgar Cayce, que tem ali registros, né, das suas, entre aspas, profecias, e também ali obrigado, Dudu. E também ali das suas, dos tratamentos que ele fazia com as pessoas, ele entrava no estado sonambúlico. Então por isso Kardec dedica um pouco mais de tempo para falar sobre isso. O Brás colocou ali um livro, não lembro qual, que muitos soldados da Guerra do Paraguai não sabiam que a guerra tinha terminado. Interessante, Brás. Está vendo só a Guerra do Paraguai, por exemplo, é um outro evento. E não só desgraças, né? Poderia, por exemplo, conversar sobre grandes momentos do Brasil, da história do mundo, né? Como descobertas, grandes eventos e tudo mais. Sempre com cuidado, né? Para não cair simplesmente na futilidade, mas aproveitar a mediunidade, o recurso mediúnico, para poder explorar esses eventos que nós temos pouco conhecimento. Inclusive com a oportunidade de trazer histórias bem antigas, né? Mas, infelizmente, nós não temos ainda essa possibilidade. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho, então. Próximo encontro, sonambulismo vai ser o nosso tema. Eu vou procurar trazer para vocês aqui essas referências, essas ilustrações, para nos ajudar também aqui no nosso aprendizado, né? Porque sempre tem bastante coisa para ser bem aproveitada.